Oi, gente, eu sou a Jéssica, sou professora de Biologia e hoje nós vamos resolver um exercício sobre biomoléculas. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar bastante esse vídeo. Nas últimas aulas, para quem acompanhou toda a nossa playlist, nós viemos falando sobre biomoléculas. Falamos sobre as características gerais das biomoléculas e falamos sobre os tipos de biomoléculas que nós temos, as inorgânicas e as orgânicas. Nas inorgânicas nós falamos sobre a água e os sais minerais, e nas orgânicas falamos sobre carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos e proteínas. Então eu coloquei aqui esse exercício para vocês relacionarem a segunda coluna de acordo com a primeira, onde nós temos aqui todas as biomoléculas, a água, os sais minerais, carboidratos, vitaminas, ácidos nucleicos, lipídios e proteínas. Vamos ver então as afirmações. A primeira são os glicerídeos, cerídeos, carotenos e outros. Então aqui está se referindo a glicerídeos e não glicídios. Cuidado com isso, tá, pessoal? Glicerídeos eu estou falando de lipídio e glicídio eu estou falando de carboidrato, açúcar. Tá? Então, se eu estou me referindo a glicerídeos, cerídeo, caroteno e outros, eu estou me referindo aos tipos de lipídios. Se vocês se lembrarem, lá na aula sobre lipídios, nós falamos sobre isso, né? Nós vimos que os lipídios são divididos em 5 grupos. Nós temos os glicerídeos, como já está aqui, os cerídeos, os carotenos, mas temos também aqueles chamados de fosfolipídios, que vão constituir a membrana celular, e também os esteroides, como por exemplo o colesterol. Os glicídios são os óleos e as gorduras, os cerídeos são as ceras, né, são impermeabilizantes, e os carotenos são aqueles pigmentos que vão dar cor aos vegetais, né, como a cenoura e a beterraba. Então, glicerídeo, cerídeo e caroteno só pode ser lipídio número 6. Então, aqui a gente vai colocar o número 6. Próxima afirmativa. São chamados de glicídios e divididos em 3 grupos. Aqui nós estamos nos referindo a quem? Aos carboidratos número 3. Por quê? Porque os carboidratos podem ser chamados de hidratos de carbono ou de glicídios, né, que são açúcares. E são divididos em 3 grupos, que seriam os monossacarídeos, que seriam um açúcar sozinho, como a glicose, os polissacarídeos, que são vários açúcares juntos, na verdade, como a quitina, e os disacarídeos, que são só 2 açúcares, como a lactose. Então, glicídio é um açúcar e está dividido em monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Próxima afirmativa. São hidrossolúveis e lipossolúveis, ou seja, são classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. De quem que a gente está falando? Das vitaminas, número 4. Nós vimos que as vitaminas elas são classificadas em 2 grupos. As hidrossolúveis, que são aquelas solúveis em água, e as lipossolúveis, que são solúveis em lipídios. Lembrando, o hidrossolúvel são todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C, e lipossolúvel são vitaminas do queda, né? K, E, D e A. Essa daqui a gente precisa comer todo dia, porque ela é hidrossolúvel, se dissolve fácil. Já essa daqui a gente não precisa comer todo dia, porque ela fica armazenada lá no nosso tecido adiposo, que seria o tecido de gordura. Lembrando que hidrossolúveis são solúveis em água e lipossolúveis solúveis em lipídios. Próximo grupo são iônicos e requeridos em pequenas quantias. Quem são? São os sais minerais. Número 2, substâncias inorgânicas. Nós vimos que eles são iônicos, importantíssimos lá para o metabolismo celular. Por quê? Porque eles conseguem captar elétrons ali, né? Atrair elétrons para si, o que acelera os processos metabólicos, o que torna o processo metabólico muito mais rápido. Então, são iônicos, né? Atraem elétrons para si e são requeridos em pequenas quantias, porque a gente não precisa de grandes quantidades. Nós precisamos, mas a nossa alimentação normal, né, balanceada, já traz toda a quantidade necessária. Próximo. São constituídas por AA. O que é esse AA, gente? Aminoácido, e podem acelerar reações. Aqui nós estamos falando de proteínas. Quem são? Número 7. São todas constituídas por AA, que são os aminoácidos,
e vão ser responsáveis também pela aceleração das reações. Primeiro, em relação aos aminoácidos, nós falamos também que eles são um total de 20 aminoácidos diferentes, onde 12 são naturais, o seu corpo já produz, e 8 são essenciais, o seu corpo não produz, você precisa adquirir a partir da alimentação. Mas eu falei que o básico, arroz com feijão, já traz todos os aminoácidos que nós não produzimos. E podem acelerar reações, por quê? Porque uma parte das proteínas, elas são chamadas de enzimas. Não são todas as proteínas que são enzimas, mas algumas proteínas são enzimas. Então, elas vão conseguir acelerar as reações. A enzima ela tem a capacidade de reduzir a energia de ativação da reação química, o que acelera esse processo, fazendo com que ele aconteça muito mais rápido. Então, estamos falando de proteínas, porque são formadas por aminoácidos e algumas delas conseguem acelerar as reações químicas. Próximo. Formados por fósforo, açúcar e base nitrogenada. Quem que é constituído por fósforo, açúcar e base nitrogenada? São os ácidos nucleicos, número 5. Os ácidos nucleicos, independente se eu estou falando de DNA ou de RNA, eles vão ser constituídos por um grupo de fósforo aqui, né? No caso do DNA e RNA vai ser o fosfato, mas o açúcar, que no caso do DNA vai ser uma desoxirribose e do RNA uma ribose, mais as bases nitrogenadas que nós vimos que no DNA vai ser a adenina, citosina, guanina e timina, e no RNA, adenina, citosina, guanina e uracila, né? Essa diferença básica entre os dois. Mas independente dessas diferenças, todos vão ser constituídos por fósforo, açúcar e base nitrogenada, então ácidos nucleicos. E por último, possui um alto calor específico, importante no controle da temperatura. Quem que tem um alto calor específico que controla a nossa temperatura? Tcharam! Água. Número 1. Nós vimos que é o principal componente dos seres vivos, é a principal biomolécula que existe porque ela é fundamental para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Então, uma das funções, uma das propriedades dessa água é que ela possui um alto calor específico. Esse alto calor específico faz com que ela demore para mudar de temperatura, para aquecer, né, 1 grama de substância. Então, demora muito para ela mudar de temperatura e por ela demorar muito para mudar a temperatura, ela consegue ser importante aí no controle da temperatura do nosso organismo. E também, gente, não só do nosso organismo, né? Tô falando de todos os ecossistemas aquáticos, de todos os seres vivos que têm água na sua composição, de tudo, né? A água ela vai ser fundamental. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.